Você já passou por uma poça de água na rua e logo depois pisou no freio? Isso acontece o tempo todo no trânsito, principalmente em dias de chuva. Mas existe um medo muito comum entre motoristas. Será que frear em cima de água pode empenar o disco de freio do carro? Muita gente já ouviu alguém falar isso, outros dizem que é apenas um mito, e tem também quem nunca tenha pensado sobre o assunto. Mas afinal, isso é verdade ou é só mais um daqueles mitos automotivos que se espalham por aí? Hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece com o sistema de freios nessa situação de forma simples, direta e baseada no funcionamento real do carro. Antes de responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender como funciona o sistema de freio do carro. Quando você está dirigindo, principalmente no trânsito pesado ou em estradas, o sistema de freio trabalha o tempo todo. Cada vez que você pisa no pedal de freio, as pastilhas pressionam o disco de freio. Esse contato gera atrito, e é justamente esse atrito que faz o carro reduzir a velocidade. Mas junto com essa força de frenagem, vem um efeito inevitável, o calor. Muito calor. Dependendo da intensidade da frenagem e do tempo de uso, o disco de freio pode atingir temperaturas extremamente altas. Em situações normais de uso urbano, ele pode passar facilmente dos 200 graus. Em frenagens mais fortes, descidas longas ou uso constante do freio, essa temperatura pode subir ainda mais. Agora imagine a seguinte situação. Você está dirigindo normalmente, acabou de frear algumas vezes no trânsito, ou talvez esteja descendo uma ladeira, ou seja, os freios do seu carro estão bem quentes. De repente você passa por uma poça de água, uma rua alagada, ou até mesmo um trecho com bastante água acumulada no asfalto. E é exatamente nesse momento que entra um fenômeno chamado choque térmico. O choque térmico acontece quando o material sofre uma mudança de temperatura muito rápida, ou seja, quando algo que está muito quente entra em contato com algo muito frio. No caso do disco de freio, ele está aquecido por causa do atrito da frenagem. Quando a água fria atinge o disco quente, acontece uma queda brusca de temperatura naquela superfície, e essa mudança repentina pode gerar pequenas tensões no metal. Com o tempo, ou dependendo da intensidade dessa diferença de temperatura, isso pode causar pequenas deformações no disco. E quando o disco de freio perde o formato perfeitamente plano, ele pode acabar ficando levemente empenado. Mas calma, isso não quer dizer que toda vez que você passar por uma poça de água o disco de freio do carro vai empenar. Na prática, isso não acontece com tanta facilidade. Os discos de freio dos carros são projetados para suportar altas temperaturas e também para lidar com situações normais do dia a dia, como chuva ou piso molhado. Na maioria dos casos, passar por água enquanto dirige não causa nenhum problema. O risco maior acontece quando algumas condições se juntam ao mesmo tempo. Por exemplo, quando o freio está extremamente quente, quando o carro passa por uma grande quantidade de água, ou quando isso acontece repetidas vezes em um curto espaço de tempo. Esse tipo de situação é mais comum em casos como descidas longas de serra-frenagens muito fortes em alta velocidade ou quando o motorista usa muito o freio de forma contínua. Nessas condições, o disco pode atingir temperaturas bem mais altas que o normal. E se nesse momento ele receber uma grande quantidade de água fria, o choque térmico pode acabar provocando uma leve deformação. Quando o disco de freio fica empenado, o motorista normalmente percebe alguns sinais bem claros. O mais comum é quando você pisa no freio e sente o volante vibrando. Em alguns casos, o pedal do freio também pode começar a pulsar. Outro sintoma possível é sentir uma pequena trepidação no carro durante a frenagem, principalmente em velocidades mais altas. Esses sinais acontecem porque o disco já não está girando de forma perfeitamente uniforme. Então vamos voltar à pergunta principal do vídeo. Frear em cima de poça de água pode empenar o disco de freio? A resposta correta é: depende da situação. Na maioria dos casos do dia a dia, isso não causa nenhum problema. Mas em situações extremas, onde o disco está muito quente e entra em contato com muita água fria, sim, o choque térmico pode causar deformação no disco. Mas a boa notícia é que existem algumas atitudes simples que ajudam a evitar esse tipo de problema. Por exemplo, se você acabou de fazer uma frenagem forte ou está descendo uma serra, tente evitar passar diretamente por poças grandes de água. Caso não tenha como evitar, uma dica é continuar dirigindo por alguns metros sem frear bruscamente. Isso ajuda o sistema de freios a estabilizar a temperatura de forma mais gradual. Outra dica importante é manter sempre a manutenção do sistema de freio em dia. Pastilhas desgastadas, discos já comprometidos ou componentes de baixa qualidade podem aumentar muito a chance de problemas. Por isso, revisões periódicas são sempre a melhor forma de evitar dores de cabeça. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu vibração no freio do seu carro? Já teve algum problema com o disco empenado? Conta aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso.
E se você gosta desse tipo de conteúdo explicando mitos e verdades sobre carros, já se inscreve no canal. Porque aqui eu sempre trago explicações simples sobre coisas que quase todo motorista já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende como funciona.